momentos em que a vida parece perder o som. Tudo continua, o trabalho, as pessoas, o mundo. Mas dentro de nós há um vazio que ecoa. É como caminhar em um corredor interminável, ouvindo apenas os próprios passos e a respiração cansada da alma. Muitos já sentiram isso, o peso de acordar e não saber porquê. Os dias se repetem, o tempo se arrasta e o sentido parece ter se dissolvido em alguma esquina esquecida da memória. Foi exatamente assim que um homem, admirado por sua genialidade, amado por sua família e reverenciado por seus leitores, descobriu que tinha tudo, e ainda assim, nada. Lev Tolstói, o autor de Guerra e Paz, um dos maiores escritores de todos os tempos, conheceu o sucesso, a riqueza e a glória, mas aos 50 anos foi vencido por uma pergunta simples e devastadora: por que viver? O mesmo homem que havia descrito batalhas e paixões com palavras imortais, agora travava uma guerra dentro de si. A cada manhã, o brilho das conquistas se tornava mais opaco. Ele olhava para o mundo e via apenas o abismo. O que antes lhe parecia grandioso, a arte, o conhecimento, a fama, se transformara em poeira. Tolstói começou a temer o próprio pensamento. Dormir era o único refúgio. O sono, sua fuga breve da consciência. Mas ao despertar, o vazio o esperava, implacável. Ele registrou em seu diário um tormento que poucos têm coragem de admitir. A ideia de que viver pode não ter sentido algum. A dúvida o consumia, o niilismo o cercava, e a razão, aquela mesma razão que sempre o guiou, agora se tornava sua maior inimiga. O homem que buscava verdades na literatura, agora buscava apenas um motivo para não desistir. E talvez nesse ponto Tolstói tenha revelado algo sobre todos nós. Em algum momento da vida, todos enfrentamos o silêncio que grita. É nesse instante que o mundo externo se apaga e a verdadeira batalha começa, não contra o que está fora, mas contra o que mora dentro. Tolstói não era um homem comum. Seu nome já estava gravado entre os grandes da história. Era respeitado, admirado, lido em todas as partes do mundo. Tinha uma família numerosa, uma esposa devotada, terras férteis e uma biblioteca repleta de obras-primas. Aos olhos do mundo, era o retrato da realização, mas dentro dele, algo havia ruído. Os aplausos que antes o alimentavam começaram a soar vazios. A cada livro escrito, a cada reconhecimento recebido, crescia uma sensação de impostura, como se o sucesso fosse uma máscara escondendo uma ferida invisível. Ele observava o esplendor da própria vida e se perguntava: se tudo isso é a felicidade, por que sinto tanto medo? A crise o atingiu de forma silenciosa, mas devastadora. As noites tornaram-se longas demais, e os dias curtos demais. Ele descreveu aquele período como estar suspenso entre dois abismos. De um lado, o desespero, do outro, a falta de sentido. Tolstói começou a se afastar de tudo. Passou a caminhar sozinho pelos campos de sua propriedade, como se buscasse no vento uma resposta que a mente não podia oferecer. O homem que antes acreditava na força da razão, começou a perceber que a razão, sozinha, não sustentava a alma. As perguntas vinham como ondas que não cessavam. Por que viver se a morte é inevitável? Que valor tem a fama se o tempo apaga todos os nomes? Que sentido há no amor se tudo termina no esquecimento? Esses pensamentos o perseguiam até o limite da sanidade. Ele chegou a admitir que a ideia do suicídio se tornara uma sombra constante. Não por falta de coragem, mas por falta de propósito. A vida parecia um ciclo sem resposta, uma história sem final. No entanto, foi nesse abismo que Tolstói descobriu algo que mudaria tudo. Porque às vezes é só quando tudo desaba que o homem percebe o que nunca teve. A ruína não o destruiu, apenas o despiu. E no silêncio que restou, ele começou a ouvir algo novo. Não era mais a voz da razão, nem do orgulho. Era o chamado por um sentido mais alto, algo que nem o intelecto nem a glória poderiam oferecer. Foi ali, entre a dúvida e o desespero,
que começou a jornada de sua transformação. Tolstói mergulhou em si mesmo como quem desce a um poço escuro, sem saber se a fundo. Buscou respostas na filosofia, na ciência e nas doutrinas que prometiam explicar o mistério da existência. Mas quanto mais lia, mais distante se sentia da verdade. A razão, que sempre fora sua aliada, agora se tornava um labirinto sem saída. Os filósofos falavam de moral, de lógica, de leis universais. Mas nenhuma dessas teorias acalmava o grito que ecoava dentro dele. Era um grito por sentido, um clamor que nenhuma equação podia resolver. A ciência lhe dizia como o homem nasce, cresce e morre, mas permanecia muda diante da pergunta essencial: por quê? Ele comparava a vida a um homem que corre de uma fera e acaba pendurado em um galho sobre um abismo. No fundo, um dragão o espera. Enquanto isso, pequenas gotas de mel caem do galho, e o homem tenta saboreá-las, esquecendo-se por um instante do terror que o cerca. Era assim que Tolstói via a existência humana, uma fuga constante da morte, distraída por breves prazeres que jamais poderiam sustentar a alma. Tudo o que antes parecia suficiente, a arte, a fama, o amor, agora se tornava mel amargo. Tolstói compreendeu que o prazer, por mais intenso que fosse, apenas disfarçava o desespero. Era doce por um instante, mas incapaz de curar a ferida do vazio. As pessoas ao redor viviam em busca de algo: poder, riqueza, distração. Tolstói as observava e via nelas um reflexo de si mesmo. Percebeu que o homem moderno não foge da morte, mas da própria consciência. Faz de tudo para não pensar, não sentir, não encarar o silêncio. Ele começou a distinguir 4 caminhos pelos quais o ser humano tenta lidar com o absurdo da vida. Uns preferem ignorá-lo e seguir vivendo mecanicamente, como se nada existisse além do imediato. Outros mergulham no prazer e tentam esquecer a dor em meio às distrações. Alguns, incapazes de suportar o peso do vazio, escolhem o fim. E há ainda os que permanecem estagnados, conscientes da angústia, mas sem forças para enfrentá-la. Tolstói via-se em todos eles. Ele já fora o ignorante, o hedonista, o desesperado e o paralisado. Nenhum desses caminhos, porém, o libertava. Todos terminavam no mesmo ponto, o nada. E foi então que, diante da impotência da razão e da fragilidade das ilusões, Tolstói percebeu que talvez a resposta estivesse em outro lugar. Um lugar que ele sempre rejeitou, mas que agora começava a chamá-lo com voz mansa e persistente. O caminho que resta ao homem quando tudo o mais falha. Cansado das respostas que a filosofia e a ciência não podiam dar, Tolstói voltou seu olhar para algo que até então desprezara: o modo simples como os camponeses viviam. Eles trabalhavam sob o sol, suportavam o frio, a fome e as perdas, e ainda assim pareciam em paz. Não havia neles a angústia intelectual que o corroía. Suas vidas, embora duras, eram sustentadas por algo invisível, mas inabalável: a fé. Tolstói começou a observá-los em silêncio. Notou que mesmo diante das adversidades eles não perdiam o sentido. Rezavam antes das refeições, cantavam durante o trabalho, agradeciam ao final do dia. Era uma fé sem explicações filosóficas, sem promessas de glória, mas que dava estrutura à existência. Ele, o grande escritor, compreendeu que a sabedoria que tanto buscava estava escondida na simplicidade. Enquanto ele tentava entender a vida com a mente, os camponeses a compreendiam com o coração. Eles não perguntavam o porquê da dor, apenas a enfrentavam com a certeza de que havia algo maior do que o sofrimento. Tolstói percebeu que o verdadeiro vazio não estava na vida, mas na falta de fé. E não falava apenas da fé religiosa, mas da confiança em algo que ultrapassa o próprio eu. Uma força silenciosa que sustenta o homem quando a lógica se dissolve. Essa revelação foi o ponto de virada. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que o peso da existência se tornava suportável. A fé dos camponeses não lhe ofereceu respostas concretas,
mas trouxe um novo modo de ver o mundo. Viver não é entender, é participar. Tolstói entendeu que a razão é uma ferramenta, mas não um guia, que o intelecto pode apontar direções, mas nunca mostrar o caminho do espírito. A fé, por outro lado, não exige provas, apenas entrega. E foi nesse abandono do orgulho racional que ele reencontrou a serenidade que buscava. Aquele homem, que outrora discutira com reis e filósofos, agora se via aprendendo com o povo simples. Com cada gesto, com cada oração, via o reflexo daquilo que perdera, a conexão com o sagrado. Tolstói não se converteu por convenção, mas por necessidade. Quando todas as vozes do mundo se calaram, foi a fé silenciosa dos humildes que o ensinou a escutar novamente. A partir desse encontro com a simplicidade, algo dentro de Tolstói começou a renascer. Ele percebeu que a vida não precisava de grandes respostas para ter valor. Bastava enxergar sentido no ato de existir, no gesto de amar, no esforço de servir. O escritor que antes buscava o absoluto na razão, começou a encontrar o divino nas pequenas coisas. As manhãs antes sombrias tornaram-se diferentes. Ele começou a acordar com um novo olhar. As mesmas árvores, os mesmos campos, a mesma casa, tudo parecia falar de um mistério maior. Era como se a vida, que antes lhe parecia absurda, agora sussurrasse um propósito escondido em cada detalhe. Tolstói compreendeu que o sofrimento, a perda e o medo não eram inimigos a serem derrotados, mas mestres silenciosos que conduzem o homem à verdade. A dor o havia despido de tudo, e nesse despojamento ele encontrou o essencial, a humildade. Ele abandonou o luxo, reduziu suas posses e passou a viver com modéstia. Não era mais o aristocrata cercado de privilégios, mas um homem em busca de coerência entre o que acreditava e o que vivia. A fé, para ele, deixou de ser uma ideia para se tornar uma prática. Tolstói começou a ver o amor ao próximo como a mais alta forma de sabedoria. Entendeu que o verdadeiro conhecimento não é o que ilumina a mente, mas o que transforma o coração. A razão pode explicar o mundo, mas só o amor é capaz de sustentá-lo. Essa transformação não foi repentina nem perfeita. Sua mente ainda resistia, sua alma ainda lutava, mas agora havia direção. Ele finalmente compreendia que viver não é escapar do sofrimento, e sim atravessá-lo com propósito. Tolstói encontrou paz não nas certezas, mas na fé que aceita o mistério. Descobriu que a vida não precisa ser entendida para ser bela, e foi nesse silêncio reconciliado que a alma, antes em ruínas, voltou a respirar. A jornada que começou com desespero, terminou com entrega. Um homem que havia se perdido em suas próprias perguntas, reencontrou a si mesmo no ato mais simples, acreditar. E ao fim dessa longa travessia, Tolstói entendeu que o verdadeiro sentido da vida não se descobre, se vive. A transformação de Tolstói não passou despercebida. Aquilo que para ele foi libertação, para os que o cercavam tornou-se motivo de conflito. Sua família, acostumada à vida confortável e à fama que seu nome carregava, não compreendia a nova direção que ele tomava. Sua esposa, Sofia, via com desespero o homem que amava abandonar o prestígio e a riqueza para viver de forma quase ascética. Tolstói não buscava a aprovação de ninguém. O que antes lhe parecia fundamental, as honrarias, os elogios, a posição social, agora lhe soava como correntes invisíveis. Ele desejava ser livre, e para isso precisou pagar o preço de desapegar-se de tudo. O homem que escrevera sobre reis e batalhas agora vivia como um camponês, arando a terra e vestindo roupas simples. Essa mudança não era um gesto teatral, mas um símbolo. Tolstói queria viver de acordo com o que pregava, que o verdadeiro poder está na pureza de coração, e que o sentido da vida nasce do serviço, não da glória. Entretanto, o caminho da verdade raramente é tranquilo. A Igreja Ortodoxa o condenou, acusando-o de heresia. Sua busca espiritual foi vista como rebeldia.
Tolstói não se importava. Ele sabia que a fé não é obediência cega, mas encontro com o essencial. A tensão cresceu dentro de sua própria casa. Entre o amor pela família e a necessidade de viver a própria verdade, ele se viu novamente dividido. O homem que havia encontrado paz interior agora enfrentava a tormenta das relações humanas. Com o passar dos anos, a solidão se tornou sua companheira. Aos 82 anos, cansado das discussões e dos fardos do nome que carregava, Tolstói decidiu partir. Deixou sua casa em uma madrugada fria, levando apenas o necessário e o desejo de finalmente viver em silêncio. Durante a viagem, seu corpo enfraquecido não resistiu. Morreu poucos dias depois, em uma pequena estação de trem, longe dos aplausos, mas perto daquilo que sempre buscou: a verdade. Tolstói partiu em paz, como quem entrega a alma ao mistério que por tanto tempo tentou compreender. Sua morte não foi um fim, mas a conclusão de uma vida que se purificou pela dor e pela fé. Hoje seu nome não é lembrado apenas por suas obras, mas pelo testemunho de alguém que ousou olhar o vazio nos olhos e descobrir, dentro dele, a presença de Deus. E assim termina a história de um homem que perdeu tudo o que o mundo chama de valioso para encontrar o que é eterno. Inscreva-se no canal Sábio da Vida e continue essa jornada de autoconhecimento, filosofia e propósito. Cada vídeo é um convite para pensar mais fundo, sentir mais intensamente e viver com mais consciência.